queremos falar nesta manhã sobre esperança. Amém? Quantos querem meditar comigo na palavra de Deus sobre esperança? E a revelação que nós pedimos da parte de Deus nesta manhã é para que você entenda o que é realmente esperança, porque nesta manhã nós queremos falar sobre esperança, e a palavra esperança tem tudo a ver com a palavra espera, né? E nós queremos ministrar na sua vida aquilo que o Senhor ministrou na nossa, para que você entenda o que é realmente esperança. Mas nesta manhã nós queremos falar sobre esperar em Deus, dentro da perspectiva de Deus. Você pode me dizer, pastor, então tem duas maneiras de esperar em Deus? Sim, tem duas ou até mais. Você pode esperar em Deus na perspectiva dele, ou você pode esperar em Deus na sua própria perspectiva, e ainda poderia colocar outras aqui na perspectiva dos outros. Mas nesta manhã nós queremos que você realmente aprenda a esperar em Deus, na perspectiva de Deus. A palavra de Deus, no Salmo 33 e o versículo 22, a palavra de Deus, no Salmo 33 e o versículo 22, nós vamos ler esta palavra. Independente da versão que você tenha, a minha palavra diz: seja, ó Senhor, a tua misericórdia sobre nós, como nós esperamos em ti. É assim que você tem a sua? Alguém tem diferente? E eu quero que você fique claro, entre outras coisas, a diferença de maneiras de esperar. Eu quero que fique claro para você nesta manhã, a diferença entre esperança e fé. Porque são duas palavras muito parecidas e às vezes elas se confundem, mas uma é uma coisa, a outra é outra. Então eu quero que você entenda nesta manhã sobre isto. E o salmista, ele diz então, e eu queria chamar a sua atenção para isto, ele diz, ele clama pela misericórdia do Senhor, para que a misericórdia do Senhor seja sobre ele, né? Como ele espera no Senhor. Ou seja, que isto é o que, como você espera no Senhor, é que define como virá a misericórdia dele na perspectiva do salmista aqui. É a maneira com que você espera no Senhor. E sabe o que, irmãos? Eu nunca encontrei ninguém que me falasse assim, eu amo esperar. Você já? Ou estou enganado? Tem alguém aqui que é louco por esperar? Os coléricos então, né? Tem colérico aí? Levanta a mão. Sanguíneo. A gente não gosta de esperar nem o ônibus, pastor. A gente não gosta de esperar nada. Parece que nós não fomos feitos para esperar. Mas quando você vê que esperar tem tudo ou muito a ver com a vida cristã, você precisa de entender isso e começar a mudar a sua perspectiva. Porque você precisa de entender, então, que você precisa de saber esperar. Mas então o que é esperança, né? O que é esperança? Você já viu que aquele ditado que diz, a esperança é a última que morre? Você já escutou isso? Já escutou ou não? A esperança é a última que morre. Você concorda com isto? Sim ou não? É a última que morre ou não? Na perspectiva de Deus, não é. A esperança não é a última que morre. Muito pelo contrário. A esperança é aquilo que nos mantém vivos. E é isto que nós queremos que você aprenda nesta manhã. A esperança não morre nunca, ao contrário, ela me mantém vivo. E é isto que nós queremos que você entenda nesta manhã, que a esperança que nós estamos falando, né? É aquela esperança que quando você entende isso, que ela é que te mantém vivo, então você entende que aqueles que entendem ou aqueles que aprendem a esperar assim,
a palavra de Deus diz, ainda que esteja morto, ele viverá. Quando você entende isso, você entende que você pode esperar. E eu não nasci para esperar, pastor. Mas deixa eu te dizer que na vida cristã, você vai ter que aprender a conviver com a espera. Você vai ter que aprender a conviver com a espera. Porque a espera, ela é muito presente na vida do cristão. Muito, 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 muito. Então você precisa de aprender a esperar, você precisa de aprender a ter fé. Então quando você entende daquilo que eu estou falando, eu estou querendo definir mais ou menos com você a esperança antes da gente entrar naquilo que realmente eu tenho para você nesta manhã. Então você precisa de entender que esperar em Deus é diferente de fé, porque a espera você não sabe o momento que ela vai terminar. Agora, tem outras esperas, tem outras coisas que a gente está esperando que a gente sabe. Então, aquilo que a gente sabe quando vai terminar, então você não precisa de fé para isto. Porque você sabe que vai lá. Mas como você não sabe quando, então você precisa de aprender a esperar até que chegue o dia de você receber. Então, a esperança na perspectiva de Deus é aquilo que eu preciso ter entre aquilo que eu creio que vou receber e aquilo que eu recebo, porém, em função do que eu creio. É a perspectiva do salmista. Foi isso que ele falou. E quando você entende isso, você entende que você pode crer em Jesus como Filho de Deus e você pode esperar a vinda dele como Filho de Deus. Quantos estão esperando? Você pode esperar, mas você não sabe quando. Nós não sabemos quando Jesus virá, mas nós sabemos que ele virá. Então você não precisa de ter fé para entender que ele virá. Por quê? Porque está escrito na palavra. Se está escrito na palavra, você não precisa ter fé para acreditar nisso, porque você sabe que ele virá. Porém, você precisa saber esperar. Por quê? Porque você não sabe quando ele virá. Então, quando você não sabe, você tem que esperar. Olha, não tem outra coisa que fazer, eu tenho que esperar. Mas e aí? O que é que eu faço enquanto eu espero, pastor? E aqui entra o grande problema do crente. Aqui entra o grande problema, às vezes, da igreja. Tem alguém aí esperando alguma coisa de Deus? Ou não tem? Tem alguém aí esperando alguma coisa de Deus? Eu acredito muito que Deus gosta disso. Eu acredito cada dia mais que Deus gosta realmente daqueles filhos dele que estão esperando nele. Aqueles filhos deles que estão realmente esperando nele. E somente nele. E eu quero levar você a um texto da Bíblia comigo, que está escrito no Evangelho de João. Vem comigo para João, capítulo 5 de João, nós vamos ler desde o versículo 1. E eu quero conversar com você nesta manhã sobre uma das esperas mais longas. Eu sei que a Bíblia está cheia de casos, né, e de histórias de espera, mas eu quero que você venha comigo nesta espera, porque é o que nós vamos usar nesta manhã para a nossa meditação, além do salmo que nós já lemos e além de outros textos que nós vamos ler. Mas a palavra de Deus diz aí, João 5, estão comigo? João 5, capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão. Diz comigo, jazia. Essa palavra é muito importante para a nossa meditação nesta manhã. Nestes, ou seja, aí nos pórticos, né, jazia uma multidão de enfermos. Agora vejam bem que enfermidades eles tinham: cegos, coxos, paralíticos.
Versículo 4 abre dizendo o quê? Esperando. Esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia todos os dias. Está escrito isso aí? Todos os dias, na hora marcada, às 12 do dia, descia o anjo e a água se movia. Está escrito isso aí? O que está escrito? Um anjo descia em certo tempo. Fala comigo, certo tempo. Agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Veja bem, que existe aqui todo um processo para receber a cura. Versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Quantos estão esperando de Deus alguma coisa? Deixa eu ver. Eu quero levantar até as 2 assim. É incrível isso, né? E deixa eu te dizer que é bom que você espere algo do Senhor. Isso é bom. Isso é bom que você espere, porque sabe o que eu posso até te dizer mais? Que bom que você está esperando algo de Deus. Que bom que você está esperando algo de Deus. Mas quantos de vocês, ou quantos de nós não vemos na situação de, no momento da espera, ou nesse que acontece, esse espaço de tempo entre a espera que nós precisamos de ter e o tempo que nós recebemos aquilo que nós queremos receber. Quanto de nós nesse tempo não sabemos agir, não sabemos acionar, não sabemos o que fazer neste tempo da espera, e muitos de nós até mesmo fazemos aquilo que não devíamos fazer no tempo da espera, e muitos de nós, por fazer aquilo que não deveríamos fazer no tempo da espera, muitas vezes nós inclusive atrasamos o processo da bênção na nossa vida, muitas vezes trazendo sofrimento para nós e para as nossas famílias, por não saber esperar em Deus. Então, nós precisamos de entender isto, e a primeira coisa que eu quero colocar para você nesta manhã, é que esperança na perspectiva de Deus é não aceitar o decreto de desgraça que eu estou vivendo. Esperança na perspectiva de Deus é não aceitar o decreto de desgraça que eu estou vivendo. Ou seja, não se conformar com a situação atual que eu estou vivendo, mas entender que essa situação vai mudar. Vai mudar. Essa situação vai mudar. Veja a perspectiva daquele homem no tanque de Betesda. A palavra Betesda, para aqueles que não sabem, quer dizer casa de misericórdia. Ou seja, o tanque de Betesda era a casa da misericórdia. O tanque de Betesda era o lugar da misericórdia. E é incrível isso, porque você veja bem, que ali naquele tanque estava um grupo de pessoas que ninguém poderia fazer nada por eles. Vocês viram que as enfermidades eram só enfermidades? Ninguém estava ali com uma dor de cabeça. Ninguém estava ali com uma dorzinha de cabeça, um problema estomacal.
Ali as pessoas estavam com enfermidades que elas necessitavam de um milagre. Por isso elas estavam no tanque de Betesda, porque se elas não precisassem de um milagre, algo sobrenatural, elas tinham procurado o seu médico, tinha resolvido o problema, né? Como você aqui vai no hospital, já aconteceu comigo, de estar com uma dor e ir no hospital e ficar ali 4 horas esperando, e depois o médico veio para mim e falou, sabe o que, pastor? Você prefere Tylenol ou você prefere Advil? Falei, doutor, tem 4 horas. Eu falei assim, doutor, tem 4 horas que eu estou esperando, só vai me dizer isto? É aquilo que você se sentir melhor. Passa na farmácia e compra. Ninguém estava ali assim. Ali as pessoas estavam, e vocês leram comigo, e a lista é longa, de pessoas que necessitavam de algo sobrenatural nas suas vidas. Agora, é curioso porque eles estavam na casa da misericórdia. E a misericórdia é algo que eu, nem você, nem ele merecemos. É algo que nós pensamos que merecemos, mas nós cremos que nós merecemos na nossa perspectiva, e na nossa perspectiva nós não merecemos, mas na de Deus sim. Na de Deus sim. Deus nos dá misericórdia por achar que nós merecemos a misericórdia. Mas quando eu paro para pensar na misericórdia de Deus na minha vida, eu não mereço nem a misericórdia, nem a graça, não mereço nada. Mas Deus, por amor dele, ele deixou que essas pessoas chegassem aí neste tanque de Betesda para oferecer e dar a eles misericórdia. E dar a eles aquilo que eles estavam esperando. Porque toda pessoa que está com uma enfermidade desta maneira, o maior sonho dela é se ver livre da sua enfermidade. Toda pessoa que está em um processo de espera, seja ele qual for, você está neste processo, você então entende, ou você pelo menos sonha com o dia que essa espera vai terminar. Senão você pergunte para o povo de Israel, escravizado 400 anos, como que eles sonhavam com o tempo que aquela espera deles iria acabar. Então você veja bem que a espera que ela tem o tempo marcado. Então quando tem o tempo marcado, você às vezes é até mais difícil de esperar, mas até chegar aquele dia. Então é uma mãe que espera um filho e sabe que o processo vai durar 9 meses. Alguns, como o meu neto, vem antes, vem de 8, entendeu? Mas geralmente vem de 9, né? Pode vir até de 7, mas geralmente vem de 9. Então a mãe já sabe. E mesmo assim, o médico não dá para a mãe um dia exato, um tempo exato, uma data exata. Vai ser entre o dia tal e tal. Mas você tem que esperar. Então aqui você sabe, você tem que esperar. Não era o caso deles. Eles não sabiam quando ia terminar aquela espera, mas eles sabiam que ela ia terminar. E eles estavam ali porque eles sabiam que aquela espera deles, ela tinha um tempo marcado para terminar. Então você veja bem comigo, quando nós lemos do versículo 1 até o versículo 4, você vê que ali traz então essa relação das pessoas que estavam ali, e as enfermidades, eu leio com você novamente, o versículo 3 diz que eram enfermos. Aqui enfermos não fala exatamente que tipo de enfermidade, mas depois começa a citar as enfermidades por nomes. Cegos, mancos, ressecados, todas essas pessoas estavam aí. Elas ficavam aí, a casa delas eram aí. Porque elas sabiam que em algum momento a água ia se mover, e os testemunhos que elas ouviam é que aquele que entrou primeiro ficou livre de todo o seu mal, e essas pessoas queriam ficar livres de todo o seu mal. Aqui está falando de um grupo de pessoas, irmãos, que quando você lê isso e quando você estuda essas enfermidades aqui, você vai ver que algumas dessas enfermidades, essas pessoas, elas eram inclusive rejeitadas pela própria sociedade. Algumas enfermidades talvez eram enfermidades contagiáveis, e as pessoas não podiam ter relação de amizade, relação pessoal com ninguém mais, e eram pessoas que viviam completamente isoladas. Essas pessoas estavam aqui esperando, diz a palavra de Deus. Esperando. Se você está esperando
esperando, seja qual for a tua espera nesta manhã. Talvez você está esperando um milagre na sua família, talvez você está esperando um milagre na vida do teu filho, na vida da tua filha, talvez você está esperando nesta manhã alguma coisa que aconteça na sua vida profissional, talvez você esteja esperando nesta manhã ir para algum lugar. Eu não sei qual é a tua espera nesta manhã. Mas eu perguntei antes e você me disse que você está esperando. Então, número 1 é você não aceitar o decreto de desgraça. Deixa eu te explicar isto. As circunstâncias ou o redor daqueles ali do tanque, estavam todas essas pessoas com o mesmo problema, com a mesma situação, com as mesmas doenças incuráveis. Quando você se vê desta maneira, uma daquelas pessoas podia dizer: não vai dar para mim nunca isso aqui. Né? Não vai dar para mim nunca. Pelo menos o cego, eu não estou vendo o tanque. O cego, eu não estou vendo o tanque, eu não sei quando eu vou ter. Eu preciso pelo menos que alguém me leve no tanque. É ou não é? Então ele podia pensar: não vou nem ficar aqui mais, porque eu não vou conseguir nunca, porque a bênção é só para o primeiro. Né? Então, se tinha um que era aleijado, por exemplo, que fala que tinha, né? Ele não ia chegar a tempo, porque era o primeiro. Então o outro que tinha uma outra enfermidade podia entrar antes dele, e ele podia desistir. Mas a palavra de Deus está dizendo, eu estou dizendo para você nesta manhã, que esperança na perspectiva de Deus é você não aceitar o decreto de desgraça ou de circunstância que você está vivendo, e você entender que isto vai mudar, porque quem muda ele não é você, e isto vai mudar, porque quem muda essa história é a sua oração, e isto vai mudar, porque quem muda essa história é o seu joelho, isso vai mudar, porque quem muda essa história é o seu jejum. Isso vai mudar, porque em algum momento essa água vai mover, e você vai entrar aí, e você vai receber de Deus, e você vai ser curado de todo o teu mal, e a sua espera vai chegar ao fim. Isto é esperança na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus. Mas para quem que era aquela misericórdia? Para quem que era aquela misericórdia? A palavra de Deus diz que todos jaziam à espera. Todos jaziam à espera daquele momento. A palavra original grega para o jazia é a palavra katekeimai, que quer dizer deitado ou reclinado, esperando por algo que aconteça. É aquela pessoa que está completamente já sem esperança. Conversávamos com um casal que está se divorciando, há 2 semanas atrás. Ele dizia: já não tem como, pastor. Já fizemos tudo, já estão jazendo. Já não esperam mais algo de Deus. Por quê? Porque estão confiando em algo deles mesmos. Isso não vai acontecer. Então, essas pessoas estavam jazendo ali. E é o que diz a palavra: cegos, mancos, ressecados, todas elas doenças incuráveis. A pergunta é, quando acontecia? A outra pergunta é, quando acontecia aquela misericórdia? A palavra de Deus diz, no verso 4, que um anjo descia em certo tempo. Um anjo descia em certo tempo. E aqui é o grande problema daqueles que nós que estamos esperando. Porque quando eu falo de espera para vocês, eu quero me colocar o primeiro. Porque se tem alguém dentro deste salão que tem problema para esperar, é este que vos fala. Tenho muito problema para esperar. Sabe, eu sou daqueles que falam, mas eu não nasci para esperar. E lá em casa isso gera um problema incrível com minha esposa, né? Não gosto de esperar nem para sair para a igreja, pastor. Nem para sair para a igreja. Se eu saio para a igreja antes e estou lá fora esperando, a buzina do carro já está. Né? Que é para ver se quem está lá dentro entende que está na hora de sair para o culto. Nós não nascemos para isso, então nós temos este problema de esperar, e talvez você se identifica com aquilo que eu estou falando, porque a palavra de Deus diz que o anjo descia em certo tempo.
Todos tinham que estar ligados. Todos tinham que estar preparados para poder, mas muitas vezes um estava ali conversando com o outro, batendo papo, falando da vida do outro, já que essa água não move mesmo, vamos bater papo aqui. Né? Tivesse celular naquela época, estava tudo nas redes sociais, né? Mas o pessoal ficava ali conversando, que comida que você gosta e tal, o que você vai fazer depois que você for ser curado? Rapaz, eu estou pensando em fazer... E esses eram os sonhos deles, eles falavam sobre o momento que iam ser curados. Qual é o sonho? O que você espera? O que você está imaginando que você fará quando a tua espera acabar? Você já sonha com este momento? Você já visualizou este momento? Pastor, mas eu não sei quando. Eles também não sabiam quando. Diz a palavra de Deus que o anjo vinha em certo tempo. Em certo tempo. Lembre-se que falamos que esperança é não aceitar o decreto de desgraça que está sobre nós. O versículo 5 diz que achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Veja bem isto. 38 anos de enfermidade. Quantas pessoas aquele homem não viu serem curadas? Quantas pessoas aquele homem não conversou naquela conversa que eu estou falando para vocês, entre um e outro, com quantos ele não falou e ele viu que eles foram curados, mas ele continuava ali. Quantas vezes aquele homem pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou em desistir da sua espera? Quantas vezes você já pensou, não vai acontecer? Porque nós queremos marcar o tempo para Deus agir, e a palavra de Deus essa manhã está dizendo que o anjo vinha de certo tempo. Não existe hora marcada. Então, quando nós falamos para você que esperança à maneira de Deus é não aceitar o decreto de desgraça que está sobre mim, aquele homem entende isso e ele não aceita, e ele continua ali, e ele continua esperando. Então eu preciso estar aqui e de alguma... Mas meu amigo, o que você está fazendo aí? Você está deitado. A palavra de Deus diz que a enfermidade dele, ele estava deitado. Ele necessitava de alguém para levá-lo e colocá-lo no poço no momento que a água se movesse. Se ele fosse eu, já tinha saído dali há muito tempo. Porque eu já tinha chegado à conclusão, não vai dar para mim. Porque vejam bem a minha perspectiva. Eu não sei se você é como eu. Às vezes quando eu estou lendo a Bíblia assim, eu começo a pensar na situação que está acontecendo ali, né? E eu fico pensando assim, mas por que ele esperou tanto tempo? O que é que moveu este homem a esperar e esperar e esperar? Porque veja bem, meus irmãos, que este homem... A chance desse homem de ser curado ali no poço de Betesda era quase nula. Era quase nada. Porque ele dependia dos outros. Agora, veja bem que o cego poderia falar com ele assim, vou fazer o seguinte com você. Eu vou levar você até o poço, você está vendo, então vou tomar você no meu braço e você me guia até o poço. O cego então guiava ele até o poço, mas na hora que a água movesse, o cego deixava ele ali e pulava ele. Era só o primeiro. Era só o primeiro. Eu fico pensando nessas coisas, viu? Quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico pensando. Você não pensa assim, não? Você não pensa isso, não, né? O cego não ia fazer isso por ele. Ninguém ia fazer nada. Pastor, ninguém ia fazer nada por ninguém ali. Porque se movia em certo tempo e a bênção era somente para o primeiro. A bênção era somente para o primeiro. E aquele homem ficava ali. Mas quando eu digo para você que é não aceitar o decreto de desgraça que está sobre mim, é que a minha circunstância pode estar vendo desgraça. A minha circunstância pode estar vendo que o filho daquele casal que eu conheço, ele se perdeu nas drogas e eu estou orando pelo meu, mas eu não aceito, porque eu entendo que aquilo que Deus faz na vida de outras famílias, que trouxe o filho para dentro de casa novamente, ele vai fazer na minha também. Está entendendo, igreja? Aquilo que Deus faz em outras igrejas, Ele vai fazer na nossa também. Aquilo que Deus faz em outras famílias, Ele vai fazer na nossa também.
Então, quando você entende isso, você entende que você não vai aceitar as circunstâncias que estão te rodeando, porque você sabe que o tempo da espera vai acabar. Vai chegar esse tempo, e esse tempo vai acabar, porque vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. Não se conformar com a minha situação atual é crer exatamente que Deus pode mudar tudo. Pode mudar tudo. E ainda, deixa eu te dizer, que outros estejam jazendo, ainda que outros estejam jazendo, eu posso olhar para ele e eu também posso estar jazendo, mas eu tenho a minha confiança no meu Deus. Eu tenho a minha confiança no meu Deus e eu entendo que nele eu posso esperar. É muito mais do que fazer confissão positiva. Você já viu pessoas que falam que não, porque ele faz a confissão positiva e que não, é muito mais do que isso. Confissão positiva no nome de Jesus, sim, é bom. Mas é muito mais do que isso. A esperança na perspectiva de Deus é muito mais do que simplesmente fazer confissão positiva. É crer realmente que vai chegar o seu tempo e que vai chegar a sua hora. A Bíblia diz que Jesus, vendo-o deitado, versículo 6, e sabendo, veja bem, sabendo que ele estava naquela situação por muito tempo. Quem informou Jesus? Não sabemos. Jesus precisava de alguém dar alguma informação para ele? Não precisava. Jesus viu aquele homem e Jesus sabia. E Jesus podia até dizer, ainda que você esteja jazendo, eu vim aqui para você, eu vim aqui hoje por você. Porque eu vejo que você está esperando tempo demais. E ainda que este tempo parece já na sua mente que você está começando a perder a esperança, quantos de nós acontece isso? Já vai, não vai dar. Quantas pessoas vêm conosco para nós conversarmos, pastor, não aguento mais esperar, pastor. E eu digo para eles, bem-vindo ao time dos desesperados. Porque nós precisamos de aprender a esperar. Nós precisamos de entender que isto vai mudar. Então a Bíblia diz que Jesus, vendo ele deitado, Jesus então perguntou para ele, você quer ficar são? Que pergunta, né? Você quer ficar são? Você não está vendo que eu estou aqui já há tanto tempo? E... por favor, resolve o meu problema. Quantos de nós estamos diante de Deus e pensamos, basta, Senhor, uma palavra sua. Senhor, faz isso. Tá, tudo resolvido. Queremos que Deus esteja agindo conosco como o gênio da lâmpada de Aladim. E não é assim. Então Jesus chegou para ele, vendo, falou com ele, e ele falou para Jesus, Senhor, não tenho ninguém que me leve a água a ser agitada, quando é agitada, e me ponha no tanque, porque enquanto eu vou, outro vem antes de mim. Enquanto eu vou, outro vem antes de mim. Olha bem o verso 6, que diz que Jesus sabia que ele estava há muito tempo. Jesus vê tudo o que está passando, não falta nada, ele não pisca, ele sabe de tudo o que está acontecendo com você. Agora, veja bem, que eu entendo agora, que esperança na perspectiva de Deus, eu quero sua atenção para isso, por favor. Esperança na perspectiva de Deus é crer que eu posso correr a carreira que está proposta diante de mim, quantas vezes seja necessário. Entende isso, igreja? Não tenho ninguém para me colocar, porque enquanto eu corro, outro corre antes de mim. Aí, quando a água é movida de novo no outro dia, eu corro e outro corre antes de mim. Aí, então, ele começa a desanimar na carreira. O crente começa a desanimar na carreira. Ele começa a desanimar na carreira. Não vai dar.
Isso é para os outros, isso não é para mim. Mas esperança à maneira de Deus é você entender que esperança na perspectiva de Deus é você correr a carreira que está proposta a você tantas vezes quantas seja necessário. E eu espero estar falando hoje para um grupo de pessoas teimosos. A gente correu uma vez e não deu. A gente vai correr segunda vez. E se não dá, a gente vai correr terceira. E se não dá, a gente vai continuar correndo. Porque essa carreira é a carreira que está proposta diante de mim. E esta é a carreira que eu escolhi para correr. E eu vou correr tantas vezes seja necessário. Se eu tiver que orar mais uma noite, eu vou orar. Se eu tiver que jejuar mais outra, eu vou jejuar. Se eu tiver que adorar, eu vou adorar. Se eu tiver que gritar, eu vou gritar. Se eu tiver que pular, eu vou pular. Mas essa carreira vai chegar ao fim, e a minha espera vai ser alcançada, porque a palavra de Deus não mente. A igreja está entendendo? A gente vai correr essa carreira. Enquanto eu corro, outro vem antes de mim, Senhor. Ele está falando, eu não posso fazer mais nada. O que eu posso fazer é esperar. É esperar. E aquele homem então estava ali esperando. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Ou seja, enquanto eu corro, outro corre na minha frente. Ele sabia que não bastava as águas se mover somente para ele. Ele precisava mais do que isso. Entende isso, igreja? Ele precisava mais do que isso. Porque ele estava vendo as águas se mover o tempo todo e fazia diferença na vida daquele que chegava primeiro, na dele não. Quantas e quantas pessoas aquele homem viu sendo curada e ele jamais os viu. Porque é assim, as pessoas são amigas e companheiras no momento da desgraça. Mas depois que recebem, se vão, meu amigo, já nem lembram que você está passando pelaquela situação que passou. Já nem lembram. Já nem voltavam mais ali. E aquele homem ficava pensando isso, eu imagino, né? Ficava pensando isso. Esperança na perspectiva de Deus é crer que o sobrenatural vencerá o natural. Esperança na perspectiva de Deus é crer que o extraordinário vencerá o ordinário. Isso é esperança na perspectiva de Deus, porque veja aquele homem, 38 anos ali sofrendo, vendo tudo isso ao qual eu já vos falei, ele então sabia que tudo natural ele já tinha tentado. Como aquela mulher do fluxo de sangue, lembram dela? Que correu, se eu somente tocar nas vestes dele, eu já tentei tudo que é natural. Eu já corri atrás de todos os médicos. Eu já gastei todo o meu dinheiro, já não tenho mais como me mover no natural. Então, meu amigo, você precisa do sobrenatural. E o sobrenatural para aquela mulher era correr a sua carreira e tocar nas vestes de Jesus. Veja bem isto, como que nós conectamos isto com o salmo que nós abrimos a nossa pregação. Porque o salmista, ele diz que a sua misericórdia seja sobre nós, como nós esperamos em ti. Aquela mulher, como que aquela mulher tinha na mente dela? Lembram? Se eu tocar, eu vou ser curada. Então o problema dela era tocar. Porque ela sabia que se ela tocasse, seria curada. Então ela precisava de vencer isso. E ela foi atrás até que ela tocou. E no momento que ela tocou, ela recebeu. Este homem aqui não tinha como correr assim. Ele não podia correr, então para ele era somente mesmo esperar, esperar e esperar. Nós entendemos que aquele homem acreditava ter chances de ser sanado como todos tinham naquele lugar. Por isso nós entendemos também que esperança na perspectiva de Deus, eu quero que você escute isso. Esperança na perspectiva de Deus é entender que diante dele, todos nós temos as mesmas oportunidades. Todos nós. Sem nenhuma exceção.
Você vê uma pessoa que teve êxito na vida empresarialmente, você tem que entender que na perspectiva de Deus você também pode ter. Você vê uma pessoa que Deus abençoa no seu ministério, que Deus a usa, você precisa entender que você também tem essa oportunidade de fazer essa diferença como Ele está fazendo. Então, é entender isso, que todos diante de Deus temos a mesma oportunidade, mas eu quero chamar a tua atenção para isto, temos as mesmas oportunidades, mas elas não ocorrem no mesmo tempo. Elas não ocorrem no mesmo tempo. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que o tempo do cego acabou, o do paralítico continuou. E o tempo do manco acabou porque ele chegou primeiro, e o do paralítico continuou. E o tempo de outro enfermo acabou porque ele chegou primeiro, mas o dele continuou, porque ele não podia ir sozinho para aquele tanque. Ele só tinha que esperar. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? E quantos estão nesse tempo de espera e estão entendendo que eu vou continuar esperando em Deus? Porque a minha hora vai chegar. Todos nós temos as mesmas oportunidades, indiferentemente de cor da pele, nacionalidade, idioma que eu falo, todos. Por que todos temos a mesma oportunidade? Porque Deus vê a todos nós como filhos. Então, todos os filhos temos a mesma oportunidade diante de Deus. Ter esse tipo de esperança, ou entender isto, faz toda a diferença na sua vida. Porque quando você entende este processo, então, você vai esperar sem desesperar. Esperar sem desesperar. Esperar sem desesperar, que eu estou falando para você, Abraão e Sara, por exemplo. Abraão e Sara, lembram da história? Deus prometeu, ia ter o filho, mas demorou demais. Então, eu me desespero e monto um esquema para ajudar a Deus que a promessa dele se cumpra na minha vida. A gente tem que fazer alguma coisa. Está demorando demais. Mas Deus prometeu. Mas Deus falou que ia fazer. Então, está demorando demais. Quantas pessoas eu escuto falando assim? Pastor, oração também é ação, hein? Cuidado com isso, hein? Oração também é ação, claro que sim. Oração também é ação, mas quando a sua oração direciona a sua ação. Oração é ação quando a própria oração te diz o que você precisa fazer e você segue exatamente aquilo que está falando a palavra que você precisa fazer. Jesus então chegou naquele homem e Jesus então dá para ele o decreto agora. Você estava num decreto de desgraça. Você estava num decreto de jazer. Você estava jazendo, você estava vendo as circunstâncias, você estava de uma maneira onde ninguém dava nada por você, você estava neste processo entendendo, ou já quase desanimando, mas agora eu chego na sua vida para te dizer que para mim não precisa de água nenhuma se mover para te abençoar. Eu não estou controlado pelo movimento do anjo. Eu não estou controlado pelo mover da água, porque sou eu que movo a água. E eu faço essa água mover quando eu quiser e ainda mais. Se a água não mover, eu te abençoo como eu quiser e ponto. Foi isso que Jesus falou para aquele homem. Porque quando Jesus viu que aquele homem estava ali, a palavra de Deus diz que ele viu que ele estava ali há muito tempo. Jesus então, o que foi que Jesus falou para ele? Levanta. Chega de desculpas. Chega de desculpas. Levanta, toma o teu leito e anda. Levanta porque você... E aquele homem imediatamente... imediatamente, 38 anos de sofrimento se foram como? Imediatamente. 38 anos de enfermidade se foram como? Imediatamente. Imediatamente agora.
Imediatamente agora. E os 38 anos que ele ficou sofrendo? E os 38 anos que ele se desanimou? E os 38 anos que ele viu pessoas recebendo e ele não? E os 38 anos que ele se desanimou e pensou que não ia chegar o momento dele? Agora Jesus chegou e é imediatamente. É incrível que diz que imediatamente o homem se viu curado. O homem se viu curado. Veja bem comigo isto. Você precisa de se ver curado. Você precisa de se ver curado. Eu tive uns anos atrás um problema no meu dedo e me apareceu uma carne morta no meu dedo. E aquilo fez assim um volume nesse dedo aqui. Eu nem falava isso para ninguém. E uma vez eu escutei uma pregação e o pastor, nosso amigo, o pastor que nós tínhamos levado na igreja, ele pregou exatamente isso e ele falou isso comigo. E eu orava por aquilo. Aí, então, o pastor deu um testemunho que ele, naquela manhã, ele levantou, orou, e ele sentiu que ele foi curado, e ele começou a falar que ele estava curado, mesmo não estando. Ele começou a falar que estava curado mesmo não estando. E alguns falaram, não, você não está curado, está aí o problema. E eu tinha esse problema, porque essa carne morta no meu dedo, às vezes eu apertava e doía muito. E aquilo me incomodava. E eu sempre orava por aquilo. Aí eu entendi. Você precisa de declarar que você já está curado. Você precisa de se ver. Imediatamente o homem se viu curado. Ele se viu curado, ele creu na palavra do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque senão ele poderia ter falado, para com essa conversa, Jesus. Não vem falar isso comigo, eu estou 38 anos aqui. Não vem falar que isso vai acabar agora. Muitas vezes nós complicamos tanto o processo de bênção de Deus na nossa vida, que nós queremos que seja do nosso jeito, né? Não, mas tem que ser assim, e assim, e tem que obedecer esse sistema, né? A gente quer entrar na presença de Deus, não, mas a gente tem que colocar uma música, para a gente adorar, não tem nada disso. Deus não precisa de nada disso. Então, foi isso, o homem se viu curado, diz a palavra de Deus. Versículo 9, se viu curado, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aquele dia era sábado para você entender que para Jesus não tem dia. E ainda que as pessoas digam que não é o seu dia, porque não se pode neste dia, para Jesus o que interessa é que Ele que decreta o seu dia, amém? Ele que decreta o fim do seu tempo de espera. É Ele e mais ninguém. E nós queremos terminar nesta manhã com os 3 inimigos da nossa esperança, amém? Os 3 inimigos da nossa esperança. Número 1, o próprio tempo de espera. Número 1, o próprio tempo de espera, ele se faz um inimigo para nós, porque a gente não sabe lidar com ele. Né? A gente não sabe lidar com ele. E aqui, nesse tempo de espera, eu quero colocar todos. Até aquelas pessoas mais pacientes, elas têm problema aqui nesse tempo de espera. Porque em algum momento também, ela perde a sua paciência e não quer esperar mais. Então, o primeiro inimigo é o tempo de espera. O segundo inimigo é a multidão. Por que eu coloco a multidão? Por causa das pessoas que estavam ao redor daquele homem. Aquela multidão de pessoas exatamente da mesma situação, com enfermidades graves, no momento de desgraça vivendo, aquelas próprias pessoas se tornaram os inimigos deles. Por quê? Porque a bênção era só para o primeiro. Então, não venha pensar, meu amigo, que eu vou deixar você entrar em mim, porque quando essa água se mover, meu amigo, eu vou dar um pique, eu vou correr, eu vou bater, não interessa, mas eu vou entrar primeiro nessa água. Então, a multidão a multidão dentro desse tempo de espera, ela começa a virar sua inimiga, sabe por quê? Porque você vê pessoas iguais a você, e essas pessoas falam assim, já estou esperando há muito tempo, vai dar não, hein? Tem 20 anos que eu estou orando por isso, Deus não me deu até hoje. Temos tido
situações na igreja de esposa, por exemplo, que orou 30 anos pela conversão do marido. E eu perguntava, mas não teve um momento que você desanimou, minha irmã? Claro que teve, pastor. Teve um momento que eu pensei até em divórcio. Eu pensei que não ia chegar o tempo. Mas o marido aceitou Jesus e está com ela. Então, quando você entende isso, você entende que o que Deus está fazendo ali, Ele vai fazer aqui também. Então a multidão é inimiga do tempo de espera, porque a multidão pode fazer com que você escute a multidão, e se você está escutando a multidão, deixa eu te dizer uma coisa. Quem escuta a multidão não pode escutar a Deus. Quem escuta as outras pessoas não pode escutar a voz do Espírito Santo. Então, a multidão é uma. E o número 3, para a gente terminar, é a murmuração. A murmuração. E só sobre murmuração, pastor, a gente já podia começar outra pregação aqui agora. Só sobre murmuração a gente já poderia começar outra pregação aqui agora. Entendeu? A murmuração é aquela que afasta de você ou retarda a sua bênção. A murmuração foi o problema do povo de Israel marchando no deserto por 40 anos. Por 40 anos. Eles poderiam ter possuído a bênção com menos de um mês, demoraram 40 anos por murmurar. Então, a murmuração, e como a gente é bom para murmurar. É ou não é? Ou sou eu aqui que sou? Como a gente é bom para murmurar. E a murmuração, ela é o inimiga da nossa espera. Então a gente entende que para a vitória daquele homem chegar, teve que acontecer algo extraordinário. Eu vou convidar você que fique de pé nessa manhã.